Vamos para o motivo principal de nós estarmos aqui esta noite: o alimentar a nossa alma pelo verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus é o pão que desceu do céu, e Jesus é o verbo, é a palavra que um dia se fez carne, mas veio a este mundo, e o que era seu veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram, não é? Mas, para a glória de Deus, e louvado seja o Senhor, que a Bíblia Sagrada, em João capítulo 1, diz que aqueles que eram para reconhecer não o reconheceram, né? Aliás, gritaram Barrabás, né? Amém? Agora diz a palavra que ele deu direito, então, por esse motivo, de tornar-se filhos de Deus todos aqueles que o receberam. Por isso que Jesus fala para Tomé, numa certa situação, né? Quando ressurreta: Tomé, agora você está de joelhos, dizendo que eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus, porque você está tocando nas feridas de um homem ressuscitado, né? Está tocando, está vendo os cravos que furaram minhas mãos, você está vendo? Agora você está provando. Pois eu vou dizer uma coisa para você e para todos aqui que estão vendo este homem de joelho, dizendo que eu sou Deus, o Senhor da vida dele. Pois eu vou dizer que muito mais felizes, bem-aventurados serão aqueles que hão de crer em mim sem nunca terem visto. Aleluia. Ele está falando de mim e de você. Então você está nesse contexto. Você nunca viu Jesus, não pôde ter esse privilégio de andar com ele fisicamente, não tivemos o privilégio de vê-lo ressurreto, mas estamos aqui dentro de um contexto de muito mais felizes, porque cremos sem nunca ter visto. Isto é fé. Isto é fé. A fé não é o que você vê, a fé é o que você crê sem nunca ter visto, mas tem dentro de você uma convicção, uma certeza tão grande que ninguém rouba isso de você. Aconteça a você, você está ali firme. Por quê? Porque não vem de você, isso vem de Deus. A fé é um dom de Deus que vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Diga amém? Glória a Deus. Eu vou convidar todos os meus irmãos a irem comigo mais uma vez ao abrir a palavra agora, oficialmente, para a mensagem dessa noite. E para lá em Hebreus também, no mesmo texto que nós lemos ali, antes do louvor. Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. E nós vamos ler apenas o versículo de número 6. Como lemos há pouco antes do louvor. Todos encontraram? Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Amém? Oremos. Pai Santo, Criador do Universo, eis-nos aqui na Tua presença em oração mais uma vez, Senhor, clamando por Tua unção sobre essa palavra, e que Tua unção também venha, Senhor, sobre os ouvidos e a mente e o coração daqueles que ouvirão, mas que venha também, Senhor, de uma forma sobrenatural para este Teu pequeno servo que vai pregar, para que tanto ouvintes quanto eu, pregador, possamos sair daqui esta noite cheios da Tua graça, em nome do Filho de Jesus. Só o Senhor sabe onde essa palavra precisa chegar esta noite, e que ela chegue exatamente como o Senhor determinou e cumpra os propósitos pela qual o Senhor a designou, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Igreja, não foi a primeira vez, nem será a última vez que vocês vão ouvir mensagens sobre a fé. Tenho certeza disso. Precisamos, aliás, cada vez mais, refletir sobre a fé. Afinal, está escrito que, diga para o teu irmão do lado, seremos salvos pela fé. Amém? Em Cristo Jesus, tá bom? Não é por ter uma fé religiosa. A Bíblia diz claramente que nós só seremos salvos pela fé em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que, de modo algum, aquele que tem fé, ao vencer, de forma alguma verá a segunda morte. Porque a primeira morte é essa do corpo, que nós já vimos vários irmãos nossos passaram, parentes, entes queridos, né? Passaram, e que, teoricamente, se Jesus não voltar até o dia determinado para cada um de nós, nós também veremos a primeira morte, ou passaremos pela primeira morte.
Só que o que eu quero levar para os meus irmãos é que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos garante que aquele que tem fé há de vencer esse mundo. Diga amém? E vai vencer, inclusive, a morte, pois não verá a pior das mortes, que é a segunda morte. Vamos ver onde está na palavra de Deus isso? Começa ali, por favor, em 1 João, capítulo número 5. Se está em Hebreus, é só você ir um pouquinho para frente, já chegando perto do Apocalipse, você encontra as cartas do apóstolo João. Nós vamos na primeira carta. E a primeira carta de João vai dizer claramente que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Diga amém? Porque todo que é nascido de Deus, não é nascido de um relacionamento entre um homem e uma mulher, é o nascimento da nova criatura. Amém? Aquele que um dia ouviu a palavra, recebeu a graça da fé, e ali ele acabou confessando, houve aquele encontro com Deus no sobrenatural, e ali o primeiro amor veio aquele sentimento de desejo de se entregar a esse Deus e confessar publicamente a Ele, como seu único e suficiente Salvador. Então a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, não do homem e da mulher, de Deus, é o segundo nascimento real no plano espiritual, a nova criatura, este é o que vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5,4. E a Bíblia vai nos ensinar também que é por essa fé, lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Carta aos Efésios, ou simplesmente Efésios 2, versículos 8 e 9. Ali diz que é pela graça, ou seja, o que é a graça? Um favor imerecido da parte de Deus para conosco, né? Então é por esse favor imerecido, pela graça, é que seremos ou somos que? Salvos. Amém? E é por meio da fé. E isto não vem de vós. Olha, não vem de religião nenhuma, não vem de nada dessa bobagem que na terra até se vende. Amém? Isto vem de Deus, porque é um dom de Deus. Diga glória a Deus. E ele vai deixar muito claro, nem de obras não adianta fazer obra de caridade, que você pensa para ter fé, não. A obra de caridade ela é consequência da fé. Qualquer obra que você faz, a fé sem obras ela é morta. Então toda obra ela é consequência da fé. Amém? Então a salvação não vai vir por meio de obras, para que ninguém se glorie, mas sim pela obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus. Diga glória a Deus. Então tá aí. Então a fé é a fé que nos faz vencer esse mundo, é a nossa fé. O que nos faz vencer esse mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. E é por meio desta fé é que nós seremos salvos em nome de Jesus. Essa salvação, esse dom que Deus nos dá para a salvação, não provém de nós mesmos, mas sim vem de Deus, porque é um dom de Deus. E faz com que o homem tenha ele, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu convido a todos a estar em Apocalipse conosco no capítulo 2. Por quê? Está escrito lá que se você ter essa fé, você vai ser livre, você não verá a pior das mortes. Porque esta aqui, amados, se você é do Senhor, você vai o soninho, glória, né? Sabe aquele soninho que você está tão cansado, né? E aí você toma. Alguém já fez uma cirurgia aqui? Faz assim, deixa eu ver quantas pessoas já fez cirurgia. Já tomou anestesia? Já faz assim, né? Não sente nada, né? Você dorme. E aí a mesma coisa acontece quando você é do Senhor e seu tempo de vida na terra acabou. Porque há um tempo determinado para cada coisa abaixo do céu, está vendo, meu? Então, quando o seu tempo esgotou, você é do Senhor, teu nome está escrito no livro da vida, aleluia. O que acontece? Você vai para o sono, vai dormir no Senhor, e ali você vai ser despertado por um despertador maravilhoso, o toque das trombetas. Diga aleluia, diga glória a Deus. Amém? Vai ser despertado pelos toques das trombetas, e você vai ter o privilégio de ser o primeiro a ouvir. Se você for resgatado antes, o Senhor fala a você, se nós, porventura, dormimos no Senhor, né? Se fomos tomados o nosso fôlego e fomos para o descanso do Senhor, ali é um sono. Aí como um dia do homem, ou seja, um dia de Deus é 1000 anos de um homem, então você pode pensar, nossa, que coisa, né? Mas quanto tempo eu quero dormir? Só você ir para a palavra entender que no plano espiritual não é esse plano terreno. 1000 anos de um homem é um dia para Deus. É apenas uma forma do homem entender que o tempo de Deus não é o tempo do homem.
O plano espiritual tem outro tipo de situação que nossa mente não alcança. Amém, meu amigo? Então, presta atenção. Dormiu, está descansando ali, daqui a pouquinho, quando Deus falar, anjos, toquem a trombeta, porque meu filho vai buscar noiva. Aleluia. Assim como você ouve aqueles contatos, ficam lá esperando, lembra isso aí? Esse é o toque da noiva entrando, né? Geralmente é a marca oficial. Haverá o toque da trombeta anunciando que o noivo Jesus vai buscar a sua noiva. E não vai vir na terra buscar, não. Ele vai encontrar com ela nos ares. Diga amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele vai encontrar conosco nos ares. Só que antes de nós irmos ao encontro dele, haverá um despertar dos que estão dormindo pelas toques das trombetas. E aí sim, nós seremos despertados depois. Esse toque será ouvido pelos cristãos aqui da terra. Os que estiverem vivos, de uma forma sobrenatural, serão arrebatados, arrancados da terra. E aí você vai falar assim, mas peraí, vai subir então uma população grande. Digo, eu vou subir com ela. Diga amém? Quem vai subir com essa população? Diga amém. Diga glória a Deus. Amém. Assim seja. Amém? Então, o que vai acontecer? Uma grande parte não vai subir. Uma grande parte da terra vai ficar sem entender o que está acontecendo. Então já vamos lá explicar o que vai acontecer. Já existe uma preparação, toda a preparação para enganar a humanidade com o desaparecimento dessa grande parte dos cristãos que vão desaparecer. Nós, esse esclarecimento, já é um projeto já satânico, maligno, espiritual, que começa a dar sinais nos céus de que os homens chamam de OVNIs, objetos voadores não identificados. Então vai haver ali uma teoria, né, de que uma grande parte da população terrena foi levado, transladado pelos extraterrestres. Olha, mudarão o nome do Espírito Santo, né? Então é muito cômico, assim como dizem que tudo foi criado por uma grande explosão na ciência, que não tem explicação da criação. Como não vai ter uma explicação sobre o desaparecimento de uma grande população na Terra? Então, você que está aí buscando a Deus, não pense que é nada no bom que você está passando. As suas lutas, as suas aflições, aliás, que bom que você tem aflição. Se você está tendo aflição, porque você está dentro da palavra, que Jesus falou para os seus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ficar firmes. Bom ânimo é ficar firme. E ânimo dobro é aquele que é inconstante. Aquele que é inconstante, ele tem ânimo dobro. Esse aí vai aqui, vai ali, um ventinho tira aí da presença de Deus, ele é levado uma onda pelo vento, né? Vai para lá, vem para cá, onde o vento mandar, ele vai. Então, amados, nós temos que vigiar, porque eu volto a insistir: o inimigo não está brincando de ser adversário. Você talvez brinca de ser cristão, de ser crente, talvez você leve muito isso de boa, achando que tudo olha, amados, a Bíblia diz também, Apocalipse não, lá vamos estar mesmo assim, 2 Pedro 3, obrigado Espírito Santo, 2 Pedro 3, que no final dos tempos vão aparecer alguns escarnecedores dizendo que que bobagem, né? Parece negócio da volta do Senhor, isso é conversa dos crentes. Pode ir lá em 2 Pedro 3, depois em casa, anota esse endereço, você está aí talvez ouvindo a primeira vez uma mensagem dessa, e vê se não está bem claro lá, 2 Pedro 3. Leia 2 Pedro 3 inteirinho, que Deus vai esclarecer. Ele diz claramente que no final dos tempos haverá um povo sobre a terra que vai dizer: essa conversa de dar a volta, estou cansado de ouvir isso, desde que meus pais dormiram, olha só, desde os antecedentes, essa história está sobre a terra, e que Jesus está voltando, é linda a palavra que diz. Eles esquecem, e por que querem esquecer? Está escrito deliberadamente, porque querem esquecer, porque não se avançam, não progridem no conhecimento. Então a Bíblia diz que eles deliberadamente eles esquecem de que tudo foi formado pela palavra de Deus. Tudo, o haja de Deus criou tudo. Não há uma explicação científica sobre a criação, porque ela é mistério de Deus. Amém? Amém? Então ela diz que eles esquecem deliberadamente, porque querem esquecer que tudo foi criado pela palavra de Deus. E assim como pela palavra um dia também foi dada uma palavra a Noé, que tudo ia acabar com água, e tudo acabou com água. Só se salvaram Noé e a sua família. Amém? Então a Bíblia diz claramente, assim também, pela mesma palavra de ordem, está sendo reservado esse céu que você vê, essa terra que você pisa, está tudo lá em 2 Pedro 3.
Tudo que você está vendo, o céu que você vê, a terra que você pisa, elas estão reservadas como um tesouro para o grande dia. Agora você vai ver que esse dia está com letra maiúscula lá, o grande dia do Senhor, do juízo final, em que a terra, ó, no piscar de olhos, vai explodir, e tudo que existe nela vai pegar fogo, vai ficar tudo sem vida, vai evaporar com a grande explosão que vai haver nesse planeta Terra. Está lá em 2 Pedro 3, basta quem quiser ver. Então Deus fala claramente, o que acontece é que eles esquecem que tudo foi dado uma palavra de Deus, e nenhuma das palavras de Deus deixou se cumprir, porque a palavra dele não volta sem antes cumprir o propósito que ele deu. E ela diz claramente, lá que está escrito, olha, eles esquecem também que essa coisa de falar que Deus está mudou de ideia, Deus está demorando, está retardando a sua promessa, ou de cumprir a sua palavra, tudo isso é bobagem do homem, porque o que eles fazem é não terem conhecimento de que 1000 anos de um homem é um dia para Deus. Então, Deus não se esquece, bobagem. Deus vai cumprir exatamente como ele determinou. Só que o homem pensa que ele é eterno na terra, não é. O homem está limitado pela palavra de Deus a viver no máximo 120 anos. Não está isso na Bíblia, pastor. Aí, não quer falta de conhecimento. Gênesis 6. Quando Deus criou o homem, viu que o pecado começou a tomar o homem, depois do pecado original, ele viu que a maldade entrou na terra e falou, olha, subiu a maldade do homem até mim. Chega, eu vou limitar o homem, a vida terrena dele de 120 anos. Não era para ser assim, mas vou limitar. Agora está limitado, ninguém mais vive mais que isso. Aí você fala assim, eu já vi falar, tem homens com 126, 127, 130 anos. É conversa fiada, porque os cartórios antigos não sabem de nada. Se você pesquisar um pouquinho, eles não sabiam, se perdiam totalmente em datas. Os mais antigos estão tudo registrado errado, está uma confusão. O homem não passa de 120 anos, senão Deus está mentindo. Tá bom? Então, escreve o que eu estou falando, tem espírito. Tá? Está bem claro isso em Gênesis 6. Mas voltando aqui à questão do Apocalipse agora. Se você, voltando à questão da fé, nós estamos falando de fé, amém? Amém? Vai ser salvo da segunda morte pela fé. E a segunda morte é a pior delas, porque a primeira você vai passar por ela. Todos nós vamos passar por ela. Mas a segunda não tem jeito, a segunda é terrível. É eternamente no sofrimento. Nunca mais ver a Deus, nunca mais ter a possibilidade de habitar na glória de Deus. E sim, no mais profundo abismo, junto com Satanás e todos os anjos caídos e todo ser humano que desrompou a palavra de Deus. Mas é coisa muito séria, mas alguém brinca, né? Alguém acha que isso não, comigo vai ser diferente. Não, comigo não. Comigo Deus tem, ele dá um tempinho. Esse eu dá um tempo, esse aí eu dá um tempinho. Vai nessa conversa do diabo, você não me soltar. Apocalipse capítulo número 2, por favor, Márcio. Apocalipse 2, no versículo 11, vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo, diga glórias a Deus. O que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, repita comigo, de modo algum. Será que tem alguma dúvida de que de modo algum, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte? Amém? Está aí, amados. É extremamente importante, muito importante entendermos que na medida que vai se aproximando o final dos tempos, nós vamos precisar cada vez mais da fé, porque viver neste mundo aqui, amados, aguardando o tempo de cada um de nós, determinado por Deus, vai ser difícil. A Bíblia diz que vai ser quase impossível se o homem não tiver fé, porque o justo, diz as Escrituras, o justo é aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro. Amém? O justo vai viver pela fé. Então não adianta, você precisa de fé. E fé não é religiosidade. Fé é o dom que Deus dá ao homem, e esse dom dá a ele uma certeza, uma convicção. Nada, absolutamente nada rouba dele. Nada, mas é por isso que Estevão morria apedrejado louvando a Deus. É por isso que um dos apóstolos, vários apóstolos, estavam ali à beira da morte em prisão e louvavam a Deus. Diga amém? Porque eles tinham certeza e convicção do Deus que ele serve. A pergunta que não quer calar: acaso Jesus vai encontrar fé na terra quando ele voltar? Ou você é mais um que o ventinho passa, ai, Jesus? Amados. Então,
É extremamente importante que, na medida que você vê que os sinais estão avançando, e você precisa de fé, porque sem fé você não vai viver nessa terra. Vai ser impossível você viver sem fé. Amém? É a palavra de Deus. Está escrito também lá. Você viu? Lá está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 38. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, retroceder, olha o que Deus fala: a minha alma não tem nenhum prazer nele. Misericórdia. Meu Deus, falou de novo, porque parece que as pessoas não estão entendendo. Que isso aqui é muito sério. Deus está falando assim: o meu justo vai viver da e pela fé. Mas se ele recuar, retroceder, a minha alma, diz o Senhor, não tem nenhum prazer nele. Mas quando falamos que a salvação é individual, falamos pelos exemplos que nós vemos das histórias que Deus coloca na sua palavra. Então, amados, que cada um busque cada dia mais aperfeiçoar-se na fé, sabendo que muitas provações virão, mas todas elas são permitidas por Deus para um único propósito: você receber nota azul, porque você tem recebido nota vermelha, e nota vermelha faz com que o aluno volte a fazer a mesma prova. Diga amém? Vinha falando isso no caminho de uma diaconisa. Então, amados, nós precisamos entender que, ao estudarmos a palavra de Deus, as Santas Escrituras, nós percebemos facilmente que sempre houve, e vai ser assim até a volta de Jesus, aqueles que andam com Deus e têm a fé verdadeira, genuína, e que confiam em Deus, não importa a circunstância. Mas há um grupo, e não é pequeno, infelizmente, que diz que anda com Deus, se aproximam de Deus, mas não creem que Ele existe. Porque não creem no poder dele. Misericórdia, né, amados? E esse grupo existe, amado, no meio nosso, sendo que está escrito que aquele que duvida, Tiago capítulo 1, se você quiser acompanhar, está pertinho de Hebreus, onde você está, é o próximo livro. Carta de Tiago capítulo 1, versículos 6 ao 8, olha o que ele fala: se alguém precisa de sabedoria, peça com fé, não duvidando. Diga amém? Peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, olha aí, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Olha o que o diabo faz com quem ouve a voz dele. Olha o que o diabo faz com quem não tem convicção de fé. Ele faz o que ele quer, ele leva onde ele quer, faz o que ele quer. Misericórdia. Então, por quê? Vou ler de novo. Se alguém precisa de sabedoria, está no versículo anterior: peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, é lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha, isso aqui é muito sério, amado. Tem gente que fica pensando: eu sou meio fraco na fé, mas Deus sabe, ele sabe, tem misericórdia, ele vai fazer você fazer a prova de novo. O professor pode ser bonzinho, mas vai fazer você fazer a prova de novo. Ele não vai fazer a tua prova. Por mais bonzinho que seja o professor, ele não vai fazer a tua prova. O que ele pode fazer é te ensinar de novo, ensinar outra vez, de novo, e vai chegar o dia da prova, você vai passar pela prova. Amém, irmão? Então, olha só: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, e não vai receber. Por quê? Porque é homem com um coração de ânimo dobre. Olha só, ele tem ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Quando Jesus fala lá naquela outra passagem: não tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Esse é o bom ânimo, é a perseverança. Agora, ânimo dobre é aquele que fala: estou com Deus, aleluia, quando as coisas estão boas. Agora começa a estar fraco, estou mais ou menos. Então tá, esse é o ânimo dobre. É aquela pessoa que é inconstante, como diz a Escritura, em tudo que faz, em todos os seus caminhos, não tem firmeza em absolutamente nada. Deus não pode fazer nada com esse. Nenhuma coisa Deus fará para esse. Ele vai aguardar a conversão dele. Ele vai lançar oportunidades, mais uma vez vai ensinar, vai dar oportunidade, você vai ouvir de novo, vai ouvir outra vez, vai ouvir até você aprender. Se Deus tem um plano e Ele tem salvação, meu filho, minha filha, em nome de Jesus, prepare-se que vai vir provas. Vamos então comprovar este fato a respeito da fé, através das histórias reais bíblicas, que são fatos.
Eu vou pedir que você acompanhe conosco as explicações, que não vai dar tempo pelo horário de ir lá buscar os endereços bíblicos, mas eu vou falar alguns casos aqui que é muito conhecido da igreja de Jesus Cristo. No Velho Testamento tem vários exemplos de fé, né? Da verdadeira fé, como também tem exemplos de péssima fé. Mas vamos falar da verdadeira fé, da genuína. Lá, Eliseu, você sabe quem é, um dos profetas de Deus, um discípulo de Elias, diga amém? Então, um discípulo de Elias se tornou um profeta tão importante quanto foi Elias, porque ele, quando viu Elias subir, ele falou: Senhor, eu quero a porção dobrada do que o Senhor colocou sobre o meu Senhor, e se o Senhor fizer isso, como sinal, faz com que caia o manto dele, né? E o manto dele caiu daquele onde ele subiu, caiu, e veio parar justamente Eliseu. Então Deus ali deu o sinal de que estava colocando uma porção dobrada sobre Eliseu. Diga glórias a Deus. Então, amados, Eliseu estava ali fazendo sua obra, tranquilo, né? E aconteceu uma situação lá em 2 Reis, que eu vi que você lá, por favor, deixa aberto em 2 Reis, segundo livro de Reis, Velho Testamento, 2 Reis, vamos lá, no capítulo número 6. Aconteceu uma situação interessante, eu não vou ler todas as passagens, mas vou ler alguns versículos. Que aconteceu o seguinte: Eliseu, ele era um homem tão de Deus, havia uma unção tão forte sobre ele, que ele era um profeta de Deus. E havia uma perseguição de um povo, no caso, um povo inimigo do povo de Israel, que armava e vivia armando ciladas que eles queriam derrotar o povo de Israel, saqueá-los, né? Torná-los escravos, saquear, matar os homens de Israel, os jovens, né? Deixar só as mulheres para levá-la para eles e os bens que os israelitas tinham. Então esse povo vivia armando ali, armando para pegar Israel em cilada. Onde Israel passava, ele estava armando cilada. Aí Deus falava para Israel, através do profeta Eliseu, que ia no rei de Israel e falava: rei, você sabe que eu sou um profeta de Deus, eu ouço, claro que eu sei. Então, olha, vocês estão indo num caminho, não devem ir por esse caminho, que tem uma cilada. Então, Deus usa o profeta até hoje. Tá? Às vezes Deus dá um recado, chama alguém, vem cá, não vai para esse caminho, tem uma cilada. Aí você fala: deixa eu falar, né? Vai naquele caminho, você vê se a cilada não está lá esperando. Então, só que os homens levavam a sério os profetas de Deus. Hoje ninguém leva a sério mais, né? Os profetas. E aí aconteceu que o profeta falou: não vá para esse caminho. Eles não iam, eles iam para outro caminho. Eles chegavam com isso, talvez mais longe, um caminho mais difícil, mas eles não iam por aquele caminho onde estava programado ir. E aí então havia uma frustração do rei, no caso, o rei daquele povo inimigo, que ficou muito bravo. Toda vez que a gente estamos preparadinhos para pegar esse povo, acontece alguma coisa, e eles não vêm por aquele caminho, vão por outro caminho. O que está acontecendo? Tem algum traidor no nosso meio. Aí alguém levanta e fala: Senhor, não tem ninguém traindo o Senhor. Porque tem um profeta deles lá, o Deus deles lá, que avisa até o senhor pensa que não está deitado na cama. Ele: como assim? Ele sabe tudo, não é culpa nossa não. Não tem nenhum traidor no nosso meio não. Quem vai? É louco trair o Senhor. Isso aí é o profeta deles lá. Mas quem é esse homem? Um homem, então, está derrotando a gente? É um homem. Quem é? O tal de Eliseu. Mas então você não mostra para esse homem? Ele anda com um exército para cá? Não, anda sozinho com um rapaz lá. E vocês estão perdendo tempo? Desculpa onde está e vai com o exército lá, uma parte do exército, e traga esse homem morto. Traga a cabeça dele para mim. E foi lá buscar. E foi lá aqueles homens, muitos soldados, foi lá buscar Eliseu. Eliseu andava só com um rapazinho, seu moço, né? Um discípulo, como um dia ele foi discípulo de Elias, também tinha um discípulo andando e aprendendo as coisas do Senhor. Então você vai na 2 Reis, versículo número 8, vamos juntos nessa palavra? Amém? Veja o que aconteceu aqui, vamos lá. Versículo 8: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele então reuniu seus oficiais e comandantes e disse: montarei meu acampamento em tal lugar. Versículo 9: imediatamente o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel: não passe em tal lugar, pois os sírios estão descendo para lá. O rei de Israel mandou os soldados para investigarem e se realmente as tropas do rei da Síria estavam lá naquele lugar que o homem de Deus havia indicado, e viram que na verdade, que era a verdade. Com isso eles então se livraram de uma derrota, e aconteceu isso diversas vezes. Versículo 11: o rei da Síria ficou enfurecido
e convocou seus conselheiros e perguntou: como é que o exército de Israel descobre o lugar do nosso acampamento? Qual de vocês é o traidor? Quem está informando o rei de Israel sobre os meus planos? Aí um deles disse, versículo 12: não somos nós, Senhor, respondeu um dos seus oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, é quem descobre os seus planos e conta tudo ao rei de Israel, até as palavras ditas em segredo no seu quarto. Versículo 13: então o rei ordenou: vamos descobrir onde ele está e mandaremos soldados para capturá-lo. A informação que o rei recebeu foi esta: Eliseu está em Dotã. Versículo 14: então uma noite o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros e cavalos para cercar a cidade de Dotã. Quando o servo do homem, o moço do homem de Deus, se levantou de manhã, bem cedo, viu que estavam cercados pelas tropas e carros e cavalos. Aí disse: ai meu senhor. Ele foi lá, imagina, acordou o seu senhor Eliseu: o que faremos agora? Vamos perecer, exclamou o servo de Eliseu. Versículo 16: não tenha medo, disse Eliseu, aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Diga glórias a Deus. Olha que um homem de fé. Um garoto que estava ali aprendendo, um discípulo, era temente às coisas que os olhos dele viam. Como muito crente ainda é discípulo, ainda não chegou ainda ao apostolado, então é compreensível isso, tá? Então, mas só que, pelo amor de Deus, já está na hora de crescer e parar de ser menino, porque há um tempo determinado para todas as coisas, amém ou amém? Quanto tempo Deus está falando nesse lugar que Ele é todo poderoso? Quantos anos você viu falar que Deus é onipotente, mesmo assim não tem dúvida da onipotência de Deus? Mas aquele que Ele permitiu alto lá, mão na cabeça, para ele se levantar e se armar contra Deus, porque o que acontecer para agora é dele na tua vida. Não importa o que acontecer, se ele fizer é Deus aquilo que você quer, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Para de questionar o Senhor, as decisões dele, porque os planos dele não são teus planos. Amém? Do Espírito, amado. Quem quiser crer, crê. Quem não quiser, vai se converter em nome de Jesus. Então, voltando aqui, um homem de Deus tem convicção, tem certeza de quem é Deus. Ele não está vendo nada, ele está falando: Senhor, eu não estou vendo, mas eu pela fé eu tenho certeza que está aqui um grande exército. Eu sei disso, o Senhor nunca me deixa só. Tanto é que eu não ando armado, não ando nada, só de ser rapaz. Eu não estou vendo nada, mas eu vou fazer um pedido: o Senhor abra os olhos dele e ele veja quão grande é o exército e quão poderoso é o exército de anjos. Diga para o teu irmão do lado: para de ter medo das coisas. Se você soubesse, diga para ele, se você souber o tamanho dos anjos e o poder que eles têm para te guardar, diga: você jamais temeria alguma coisa. Quem é que disse para você não temer? É o homem ou a palavra de Deus? A palavra: não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Diga amém? Então, amados, quem vai ser envergonhado são aqueles que te perseguem. Não está falando de carne, não, e para de pensar em carne, senão aqueles demônios que te perseguem, que entrou naquela situação, que entrou naquela outra, eles que serão envergonhados, se você perseverar. Diga amém? Então, voltando aqui agora, se você for inconstante, Deus não pode fazer nada. Voltando aqui, então, vou ler de novo. Parei aqui no versículo, vamos ver aqui, parei. Então tá, versículo 18, 16. Não tenha medo, disse Eliseu. Aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Versículo 17. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos do meu ajudante, para que ele veja. E Deus então abriu os olhos daquele jovem, e ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Diga glória a Deus. Enquanto os soldados sírios avançavam contra a cidade, Eliseu orou ao Senhor: faça com que esses homens fiquem cegos. Deus, o Senhor, então respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Aqui está uma palavra que você tem que se converter, amado de Deus. Quando você vê uma situação, fica: ai, é verdade, olha ali, olha que coisa, nós perdemos mesmo, estou muito derrotado. Crente, Angola, galinha de Angola, está fraca. Para de ser assim, em nome de Jesus. Um cristão faz isso aqui, ó. Ele não vê a possibilidade, ele vai para a oração: Senhor, olha, os homens vão vir, eles não virem, eles vão chegar até aqui. Então cega eles, façam eles ver outra coisa que eu estou pensando.
Aí vamos ver o que Deus fez. A Bíblia diz que Deus respondeu a oração de Eliseu. Agora você, por acaso, você não viu na Bíblia Sagrada, diz lá em Hebreus 11, se você não foi lá, vai lá depois com calma em casa, que a Bíblia diz que Elias, que era o homem, olha, Elias era superior a Eliseu, era o mestre deles, de Eliseu. A Bíblia fala de Elias. Elias era homem como nós, orou e Deus fez. O que Deus está querendo dizer em Hebreus 11 essa hora? Se você tiver fé, não importa quem você é, se é Elias ou Eliseu, seja lá quem for. Se você orou, você está com o seu nome escrito no livro da vida. Se você é filho de Deus, você vai orar, o teu pai vai te responder. Diga amém? Então dá mais que dela, hein? Só você seguir os patriarcas da fé lá em 11 de Hebreus, você vai ver que vai ser dado vários exemplos de fé, e uma delas vai falar do mestre desse aqui, ó, que queria a porção dobrada da sabedoria que tinha o seu mestre, e Deus deu a ele, tanto que ele estava praticando o que ele ganhou aqui, ó. O problema é esse: os crentes pecam, não tomam posse. Amém ou amém? Você põe ali em campanha à toa, ali toma posse dela, você buscar, glorifica a Deus, está todo em posse. Diga amém? Toma posse e vai feliz. Aí vamos dizer, mas só isso, mas é tudo que eu preciso, é a unção de Deus. Amém? Voltando aqui então, Eliseu então, vamos ver o que aconteceu aqui. Abre os olhos dele para que ele veja a verdade. Deus então abriu os olhos do jovem, ele viu que estava coberto, a colina e tal. Versículo 18: enquanto os soldados sírios avançavam contra a cidade, Eliseu orou. E você já viu essa palavra, né? Versículo 19: então Eliseu foi ao encontro dos soldados. Olha que a diferença, né? O crente fica esperando o problema chegar. Olha, um verdadeiro cristão, ele vai ao encontro, porque a Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno jamais prevalecerão. Não espera o inferno chegar até você, não. Vai lutar contra ele, porque a Bíblia diz que as portas, ele vai fechar, ele vai ver você chegando cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Vai fechar a porta, os demônios, segura que ele está entrando, não vai deixar ele entrar, não. Peraí, a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra os filhos de Deus. Diga amém? Deus vai arrombar a porta, vai derrubar todos aqueles demônios que estão tentando impedir que você entre lá e saquear o inferno, tomar de volta o que foi roubado de você. Diga amém ou amém? Mas é preciso de fé, amado. Restituição, você vai ao encontro. Eliseu foi ao encontro. A Bíblia diz que ele foi ao encontro dos soldados inimigos. Ele disse: prestem atenção, vocês tomaram o caminho errado. Não é essa cidade que vocês procuram. Venham comigo que eu vou levar vocês até o homem que vocês estão procurando. Era ele mesmo. Eliseu então guiou as tropas inimigas até a cidade de Samaria. Meu Deus, nem viram, estavam tão ceguinhos que eles nem viram que estavam indo na capital de Israel. Aleluia. Estava todo o exército de Israel lá em Samaria. Veja bem, assim que chegaram, versículo 20, chegaram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, abra agora os olhos desses soldados inimigos para que eles possam ver. Então o Senhor abriu os olhos de todos, e eles descobriram que estavam na cidade de Samaria. Era a capital de Israel na época, né? A capital de Israel. Quando o rei de Israel viu que os inimigos estavam em seu poder, perguntou ao profeta Eliseu: ó meu pai, ao respeito do rei com os profetas, ó meu pai, devo matar todos agora? Devo matá-los? Versículo 22: de maneira alguma, respondeu Eliseu. Por acaso é costume matar prisioneiros de guerra com espada e arco? Pelo contrário, ofereça a eles alimento para matar a fome deles e água para matar a sede. Depois deixe eles embora, voltar para o Senhor deles. Aleluia. Aleluia, amado. Versículo 23: então o rei ofereceu aos soldados um grande banquete. Terminando eles de comer e beber, despediu todos para suas terras, para o seu rei. Assim as tropas sírias partiram e não voltaram mais a invadir a terra de Israel. Aleluia. Amados, é isso aí que Deus mostra, né? Deus é tremendo, amados. Mais tarde, contudo, aí você vem outra coisa. Vamos passar para outra parte, senão eu não tenho que ficar preso aqui a essa passagem. Amados, nós também vemos uma outra situação sobre a fé verdadeira, né? Você viu que ali um discípulo não tinha fé de ver o que estava acontecendo. Teve que o homem de Deus orar para ele, para Deus abrir os olhos dele. Então esse é um exemplo de dois que andam ali buscando a Deus, um tem mais fé que o outro, né? E aqui então vamos agora àquela situação dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra prometida. Lembra isso aí? Quem lembra aqui, amém? Então tá, vamos lá. 12 foram enviados. E Deus falou: olha, lá é uma terra que emana leite, é uma terra maravilhosa, dá de tudo lá, olha, é terra maravilhosa.
eu vou dar essa terra para vocês. Aí, então, espias, vamos lá. Deus falou, envia 12 espias para confirmar o que eu estou falando. E foram 12 espias, um de cada tribo. Foi lá espiar. 10 voltaram, que são os crentes. 10 crentes voltou, dizendo, olha, tudo que Deus falou realmente tem a terra é maravilhosa, mas, olha o crente, o mas sempre a boca do crente, mas, olha, é só você ver lá e ver como aconteceu na época da saída do povo de Israel, quando chegar na terra prometida, né, que eles foram lá espiar, você lembra, vai lá, estuda para você ver. Eles voltaram e falaram, tudo que Deus falou, estava exatamente a terra é como Deus falou, tremendo Moisés, mas, aí o crente tem sempre o mas na boca, mas tem gigantes lá. Ixi, é um povo tão poderoso, nós estamos ferrados. Desculpa a expressão. Nós estamos perdidos. Nós vamos morrer. Se nós entrarmos, vamos morrer todo mundo. Misericórdia. 2 deles falaram assim: ei, lá, para de falar bobagem. 2, hein? De 12, apenas 2. Josué e Caleb. Caleb e Josué. 2. Falaram: ei, lá, vocês estão ficando maluco? Deus que falou para nós entrarmos na terra, e se Ele mandou a gente entrar, vamos entrar, porque Ele vai nos dar a vitória. Diga amém? Eu tomo posse do que Ele falou, eu vou entrar. Então você sabe como o seu, né, amados? Só você estudar capítulo 13 e 14 de Números, você vai ver que depois os únicos que entraram foram Josué e Caleb. O resto foi tudo bom. Deus reciclou eles. 40 anos sofrendo no deserto. A bênção estava ali, ó. Oh, meu Deus, a bênção está na portinha. Diga para o teu irmão do lado, a bênção chegou. Toma posse dela. É claro, amado, volta para mim, é claro que o inimigo vai tentar fazer tudo que você não crê, para você não ver a bênção, e vai tentar tapar os teus olhos, vai tentar lançar seta, vai fazer de tudo, fazer tudo para você não crer na minha vitória. A bênção estava ali, chegando, estava prontinho para ser entregue na tua mão, você se pecou, voltou, vomitou, comeu os próprios mortos. E pronto. Aqueles 3 jovens, vamos falar de fé? Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você sabe da história. Nabucodonosor foi iludido pelos seus assessores, os seus homens de confiança, que falaram para ele: faça uma grande estátua sua. Vamos fazer uma grande estátua sua, rei Nabucodonosor. Você é o imperador do mundo, né? Ninguém é mais poderoso que o Senhor, né? O Senhor é o Deus da terra, né? É o Deus, vamos dizer assim. Faça uma estátua sua, e aí nós vamos tocar, faz um decreto, e assina esse decreto, que a hora que eu tocar o som da trombeta, um monte de coisa, tinha todo um ritualzinho. Tocar os sons, se aquele que não dobrar o seu joelho, se prostrar perante a tua imagem, o Senhor manda matar, manda jogar no fornalho ardente. Eu gostei, ele mexeu com o ego dele, que era um rei ímpio, né? Ele gostou dele, massageou ele, embora ele gostava dos 3 rapazes, gostava de Daniel, né? Você sabe a história, né? Mas ele, como aquele pessoal tinha ciúme e inveja do povo, que era protegido pelo rei, que era um povo escravo, no caso ali, era o povo de Israel, que tinha um povo que o rei separou, que eram os mais inteligentes, né? Você sabe a história toda. Então aquele povo ficou com inveja, porque estavam ocupando cargos altíssimos dentro do Império Babilônico. Eles ficaram com inveja e vão preparar uma armadilha para pegar Daniel, para pegar os 3 jovens, armaram várias ciladas, né? E uma delas foi essa, de que você pode perguntar assim: eu já vi essa história várias vezes, só fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas cadê Daniel? Amados, a teologia diz que Daniel não estava naquela região. Daniel tinha sido enviado para fazer. Ele era o segundo do império. Ele era o homem que representava o rei, praticamente, assim como José foi um dia. Então, ele não estava lá nessa situação. Então, por isso que o nome dele não é citado nessa situação. Apenas esses 3 jovens, porque a Bíblia diz que, ao tocar a trombeta, todo o povo dobrou-se o joelho perante a imagem de Nabucodonosor. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram. Foram lá e denunciaram, né? Porque assim que já faz, ele arma cilado e vai lá e corre contar. Aí ele chora, contar o que Deus está fazendo na igreja, ninguém conta. É raro você encontrar alguém dizendo: na igreja está uma bênção, olha, ela tremenda como você na igreja, Deus curando, Deus está libertando, Deus está restaurando, Deus está fazendo coisa tremenda na igreja. Vai, aleluia. Vai lá um dia visitar para você ver, assiste um culto. É raro você encontrar pessoas fazendo isso. Mas para falar: eu vi que ela está se bem, assim de gente. E assim foi, né? Correu lá para o rei e falou: rei, você está sabendo o que aconteceu? O que aconteceu? Olha, todo mundo dobrou o joelho, mas aqueles 3 que o senhor gosta dele, aqueles 3 do povo hebreu lá, do Sadraque, Mesaque e Abednego, não quer se prostrar dele nenhum. O senhor não falou no decreto que vai mandar matar, no fornalho ardente? E agora, o que o senhor vai fazer?
Sério que eles não se prostraram? Não se prostraram, não. Ixi, eu sou a cabeça atrás deles aqui. E eram os três. Sadraque, Mesaque, Abednego. Vem cá, eu costumo de vocês, hein, ó, falar a mim, vocês não se prostraram. Mas tudo bem, tá? Não se preocupa não. A minha ordem é matar quem não se prostra. Mas eu vou dar mais uma chance para vocês, ó. Vai tocar de novo a trombeta, tá? Vou mandar tocar a trombeta de novo. Aí vocês se prostram, tá bom? Ó, negócio fechado. Aí, tá. Já faz que vocês não ouviram, né? Você não estava distraído mesmo, estava assistindo alguma coisa, não estava assistindo. Estava ligado na TV, estava desligado, estava assistindo a Copa do Mundo, não viu, né? É claro que é isso, não estou brincando com esse ponto aí. E, obviamente, eles responderam o seguinte: ô rei, olha, o senhor não deve mandar tocar essa trombeta, eram jovens, viu? Eram jovens. Não vamos nos prostrar coisa nenhuma, porque só nos prostramos diante do nosso Deus. Não vamos nos prostrar de forma alguma. Mas você não está entendendo, jovem. Eu vou ter que lançar vocês. Não. É um prejuízo enorme que eu vou ter. Vocês estão tremendo. Vocês são muito importantes. Eu vou ter que matar vocês. Ô rei, o senhor pode lançar onde o senhor quiser, gente. Olha, porque fique sabendo uma coisa: o Deus que nós servimos, olha que quem tem fé fala. Se o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele entra conosco lá dentro. Ele nos livra dessa forma. Se Ele quiser. Se Ele não quiser, não conto dele. Eles não falaram isso, mas claramente tinham essa fé. Digo amém? Eles falaram sobre, se Deus quiser, Ele vai entrar conosco. Mas está muito claro, se Ele quiser, porque se não quiser, nós vamos ao encontro dele, morrendo e acabou para ele. Tá? Então, vai acontecer o quê? Não tem jeito, vocês não vão se prostrar? Não, perca o seu tempo. Lance ele lá. Aí você sabe da história, né? Ele lançou, antes de lançar, mandou aquecer, que era o decreto, aquecer 7 vezes mais, olha só, muitas vezes mais a fornalha. Então, diz as Escrituras que os homens que levavam os 3, quando abriu a porta, eles morreram queimados, com um bafo que saiu. E eles não, eles entraram com as próprias pernas dele, entraram na fornalha, e o rei ficava de cima olhando, esperando os gritos de uma coisa, não acontecia nada. O rei falou para os seus assessores: vem cá, a impressão minha tem 4 dentro lá, não foram 3 com maçã? Foi. Eu estou vendo 4 andando lá dentro, e o fogo não está queimando eles. E o quarto que eu estou vendo com eles parece filho de um Deus. Eles tinham o costume de ser, adorar vários deuses, né? Eles falam, parece um filho de um Deus. Diga glórias a Deus. Diga bem alto: Jesus. O anjo do Senhor. Aleluia. Amém? Estava lá, amados. Você acha que Jesus vai te abandonar? Você acha que Jesus vai deixar você no meio desse fogo todo? Acorda para a vida, meu irmão. Acorda para a vida. Você é cristão, você é mais um daqueles que diz que tem fé, mas é mais um que o vento leva para onde ele quer que ele quer. E o vento também não sabe nessa passagem. E Tiago é o diabo. Então, amados, acorda para a vida. Sabe que Deus que você está servindo. Se você tiver que morrer, mas sendo fiel ao Senhor, morra, mas morra louvando ao Senhor. Porque você não vai ver a morte. Amém? Assim foi com todos os apóstolos de Jesus. Por que você é diferente? Você acha que você é especial mesmo? Então, amados, no mundo tereis, mas tem de bom. Diga amém? Então, amados, está aí, ó. Então, há os que têm fé, os que não têm fé. Você vê que só os 3 não se prostraram, né? Por quê? E Deus honrou os 3. Só os 2 não falaram as bobagens que aqueles 10 falaram. Só os 2 entraram na terra prometida. Jesus está na cruz, no Novo Testamento, está lá no meio de 2 ladrões. Um não para de tirar sarro, né? Você não disse que é Deus, aí que é filho de Deus. Eu estou aqui morrendo, você também está morrendo. Você defende Deus, coisa nenhuma. É mais um que veio falar bobagem para a gente ouvir. Aí, ó, se você é Deus, não salva-se a si mesmo, salva nós também. O outro olha muito bravo e fala: oxe, você está ficando louco? Você sabe com quem você está falando? Acaso você tem noção com quem você está falando? Esse homem está aí, não é por nada. Nós merecemos estar aqui. Ele não fez nada. Ele é santo. Senhor, Jesus olha para ele. Olha, naquele dia, por favor, você lembra de mim? Lembre-se de mim naquele dia. Aí Jesus olha para ele e fala assim: filho, por causa da tua fé, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. 2, um teve fé para permanecer aí firme, porque conheceu Jesus e viu falar de Jesus na hora, e não esqueceu quem era aquele homem. O do lado de lá era mais um, que talvez até pediu a bênção numa das passagens de Jesus, porque Jesus fez tanta coisa na terra, que a Bíblia diz que não dá nem para contar em livro nenhum na terra o que ele fez, o que ele falou. Sabe lá se aquele outro também não cruzou com Jesus, até que recebeu uma bênção, como tantos fazem, recebe bênção e depois vai embora, mas que nunca conheceu o lugar onde recebeu a bênção, ou a pessoa que lhe deu a bênção, né? Então, amados, em nome de Jesus,
Tá? Não seja mais um crente na terra, não. Tá bom? Em nome de Jesus, eu te peço isso, porque está sim de crente na terra. Deus está cansado, Deus está enojado de crente. O crente é mono, não é nem frio e nem quente, ele é mono. Por isso que Deus diz: ó, eu estou a ponto de te vomitar já. Quem dera você fosse frio, porque eu te esquento, ou quente, que você me ajudaria na obra. Você é mono, você quer estar em cima do muro, o muro é o diabo. Amém, igreja? Então, amados, para com isso. Ou você é cristão ou você não é. É sim ou não. Lembre-se que a Bíblia diz claramente, que aquele que pensa estar em pé, cuidado, tome todos os cuidados para não cair. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo número 12 e 13. Portanto, aquele que pensa estar em pé, ou estar de pé, é melhor ter cuidado para que não caia. As tentações que você terá que enfrentar são as mesmas que outros já enfrentaram e enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando vier uma tentação, Deus também dará as forças necessárias para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Diga glória a Deus. Vamos nos esforçar, amados. A promessa de Deus, diga para o teu irmão lá, vale a pena perseverar. Creia e você vai ver a glória de Deus. Amém? Diga para o teu irmão lá, persevere até o fim. Amém? A Bíblia diz que só vai vencer os que perseverarem. Diga amém? Assim nós encerramos essa mensagem, porque ela veio do coração de Deus. Eu quero crer que vai alcançar o seu coração. E a palavra dessa noite tem como tema, nós deixamos aqui para a sua reflexão, um tema, para que a hora que você quiser refletir nela de novo, você busque no canal do YouTube, está lá no Facebook, pelo tema. E o tema desta noite é: fiel é Deus para os que nele confiam. Fiel é Deus para os que nele confiam. Esse é o tema da mensagem de hoje. E eu encerro pedindo que você se coloque em pé, abrindo as escrituras também em Hebreus capítulo 10 e versículo 23. Olha o que o Senhor diz na sua palavra. Hebreus 10, versículo 23. Guardemos firmes a confissão de esperança, de fé, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esse fiel foi tão triste, ele é fiel. Não, mas quem fez a promessa é o quê? Fiel. Diga glória a Deus. Aplauda ao fiel dos fiéis, ao Senhor dos senhores. Ele é fiel. Santo é o teu nome, Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu vou até aqui porque a tua palavra foi essa que o Senhor me revelou. Se eu avançar mais alguma coisa, não será do Senhor, será de mim. Eu não tenho nada para oferecer para meus irmãos, pois sou tão carente como eles são do Senhor. Preciso tanto quando eles precisam, também preciso. Sou apenas mais um entre eles, apenas um ungido para trazer a tua palavra. Eu já pensei, já disse isso várias vezes, inclusive no microfone. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, mas é por isso que o Senhor não é ciente, porque eu não me chamaria para fazer a tua obra. Eu não me escolheria se eu fosse o Senhor. Mas o Senhor aqui assim o quis, e eis-me aqui, Senhor, fazendo a tua vontade, a tua obra, para a tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor alcance as mentes, os corações, e todos possam ter a convicção que o Senhor falou nesse lugar. Que nunca, jamais alguém pense que vem do homem aquilo que está sendo dito através do teu Espírito, para que não blasfemem contra o teu Espírito. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe, libertando, curando, restaurando e transformando essas vidas pela tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê na vitória de Deus, então vamos ver quantas pessoas aqui na igreja vai iniciar hoje. Coloque-se em pé os que estão iniciando hoje a campanha, e assim também os que estão do segundo ao sétimo dia, porque eu quero orar pelo horário, uma oração só para nós encerrarmos esse culto o mais breve possível. Já se foi o horário limite, que era 9h30, já são 9h37. Todos com a campanha na mão? Amém? Vamos falar com Deus então?
Você que está no meio dela, só fala: Senhor, mantenha firme a minha fé, não me deixe vacilar os pés. Eu quero terminar essa campanha e te glorificar com o testemunho que eu vou dar da minha vitória, a qual também posso lá garantir. Faz uma oração nesse sentido. Você está iniciando hoje, você vai apresentar a sua causa. Entra na presença de Deus com ousadia e fala: Senhor, eu não aceito essa situação na minha vida, ou na vida dessa pessoa. Eu peço, determine que o Senhor vai libertar para a tua glória. Eu vou ver essa pessoa liberta, eu vou ver a minha vida liberta desse mal. Faça uma campanha e creia que Deus vai honrar a sua fé. Inicie hoje o primeiro dia, e serão 7 dias que você vai estar disposto a ouvir a palavra do Senhor. 7 semanas que você vai ter a tua vitória, se você crer, em nome de Jesus, tá bom? Enquanto eu falo ao microfone aqui, oro a Deus para que cada oração chegue até a presença do Senhor. Ela chegará porque você fará em nome de Jesus. Eu vou estar apenas intercedendo pelas causas que eu não sei, orando pela sua campanha. Você fala com Deus nesses 2 sentidos, ou iniciando hoje, ou no meio dela, ou terminando a campanha. Fale com Deus em espírito. Se você estiver no meio ou encerrando, fala: Senhor, obrigado por manter meus pés firmes até aqui, o Senhor me ajudou, mas me faça completá-la para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Senhor Deus, aí estão os seus filhos em oração. Alguns estão apresentando pela primeira vez os motivos da campanha, outros já estão no meio dela, outros estão encerrando. Eu não sei quantos estão fazendo isso, mas sei que todos estão orando no sentido de que o mundo espiritual reconheça que eles confiam no Senhor, só no Senhor, e por confiar no Senhor entregaram causas, situações que aos olhos deles são impossíveis, mas para o Senhor a tua palavra deixou muito claro que não há impossíveis para aqueles que creem no Senhor. Então nós tomamos posse da vitória e declaramos a tua glória sobre a tua igreja, sobre todos que tomaram posse, todos que estão em nome de Jesus orando com fé e a entregando nas suas mãos essas causas. Eles obterão a vitória, porque a tua fidelidade é mesmo diante da infidelidade dos homens. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que o Senhor honrará a fé dos teus filhos, em nome de Jesus. Liberta, Senhor. Cura, restaura, transforma, salva, em nome de Jesus. Igreja, não sei se deu tempo de se apresentar todas as suas causas. O que eu falo é o seguinte: se não deu tempo, você em casa que não preencheu, preenche, ore. Se você ainda está no meio da oração, eu interrompi sua oração para o horário, você vai continuar orando agora em espírito. Senhor, eu creio na vitória. O Senhor sabe que eu livrarei no primeiro dia. Eu confio no Senhor, continue em espírito e Deus está ali recebendo a sua oração, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero concordar com a sua vitória. Senhor, não sei o que meus irmãos estão orando, não sei o que eles estão exatamente apresentando diante do Senhor, porque eu sei que a tua palavra é fiel e verdadeira. Eu sei que o Senhor honrará onde o Senhor encontrará a fé. Então, no nome de Jesus, eu declaro que todos que creem jamais serão confundidos e obterão a vitória, e o testemunho deles virão. Eu ligo com eles aqui na terra para estar ligado com o Senhor, a vitória de cada um, em nome de Jesus. Quem crê na vitória, diga amém. Quem crê na vitória, diga glórias a Deus. Amém, Jesus. Que assim seja. Podemos assentar. Vamos louvar então a oferta de amor. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia. E a gente da tua presença. Venha, Senhor, me oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar Senhor.
estendo minhas mãos para cada ofertante, para cada semeador, para cada investidor e empreendedor da tua obra, mas principalmente para os dizimistas fiéis, que honram a tua palavra e esta casa de oração que é tua. Que nunca falte nenhum deles, Pai, tudo que eles fazem para a tua obra e para a tua glória. Que o Senhor multiplique como está na tua palavra, pois a tua palavra é fiel e verdadeira. Pois eles estão semeando uma terra fértil, da qual o Senhor tem poder de multiplicar a vida deles. Senhor, que haja uma diferença entre aquele que crê, que te honra, com aquele que não crê, ainda duvida e não entende esse mistério, que é dano que se recebe, é plantando se come. Deus, eu abençoo a todos, até os que não têm esse entendimento, para que eles sejam libertos desse engano, dessa mentira do inimigo, achando que estão dando ao mundo. Pai, perdoa, porque não sabe o que estão falando. Abençoa-os, Pai, com a prosperidade espiritual, para que possam ter a prosperidade geral vindo na vida deles por tuas mãos. Em nome de Jesus. E tudo que eles depositaram ou estão depositando, quer seja aqui no presencial ou por vias bancárias, nunca faltará a eles, será multiplicado, abençoado para eles também, e bênção para a tua obra, e para aqueles que dependem da tua obra, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus, porque o Senhor separou para isso. Né, amados? Igreja, Deus abençoe. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, e atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus, é totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom?
Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você, no anexo, um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.